Tem uma pergunta aqui. Posso namorar um rapaz que não é evangélico e não tem vícios e trazê-lo para Cristo? Eu quis ficar com essa pergunta porque é muito complexo a gente falar sobre relacionamento, né, dentro de um contexto quando não está na mesma fé, né? Porque o que acontece? Para prestar atenção em algo, tudo é formado, tudo você forma. O relacionamento ele vai sendo forjado. Então para pensar, você está namorando alguém, quer dizer, não estou dizendo que você não possa. Eu vou usar um termo hoje até um pouco meio difícil de se falar, mas a vida é sua, né? E assim, você tem que decidir, como o apóstolo acabou de falar, decidir se vai viver o que Deus tem para você ou não. Agora, a gente tem um exemplo dentro da Bíblia bem claro em quem procura em outro arraial, que é Sansão, que teve um destino chamado para ser rei e terminou como palhaço dentro do templo dos filisteus e cego. Então, isso nos dá uma base muito espiritual, porque ele vira com os pais dele, quando os pais questionam ele, Sansão, no nosso arraial tem mulher para que você possa escolher. E ele vira para o pai e fala o seguinte: pai, os meus olhos a querem, a desejam. E a primeira coisa que os filisteus fez quando pegou Sansão foi o quê? Furar os olhos. Então, é uma das coisas que a gente começa a prestar atenção. Quando você começa a querer criar um relacionamento com uma outra pessoa que não tem a mesma fé que você, a primeira coisa que acontece é a cegueira espiritual. Porque a minha pergunta é, quando chegar 3 dias de reunião ou congresso na sua igreja e ele querer ir para o baile, o que você vai fazer? Vai para o baile com ele? Não tem nada a ver, porque não tem nada a ver hoje está dentro da igreja. Então assim, você não é proibido. Porque a gente não está aqui para te proibir, até porque a igreja não é empresa que te paga para que você faça o que a gente quer. A gente está aqui para orientar e dar destino. Dentro de um conceito meu, experiência minha, como Hélio, como líder, eu aconselho as minhas ovelhas a não se relacionar com alguém que não tenha a mesma fé. Mas ele pode vir para Jesus, então deixa ele vir para Jesus, ser forjado. Meu irmão, o que a gente acabou de falar de caráter não é forjado da noite para o dia. Então não acha que a pessoa levantou a mão dentro da igreja em um culto bom, em um culto que tem instrumentos maravilhosos, que hoje a gente estava tocando a alma das pessoas. E na verdade, as pessoas são convencidas a estarem dentro dos nossos prédios, porque é bom. Eu costumo dizer que a igreja atual, no século XXI, ela tem tudo. Ela tem dinheiro, ela tem instrumentos, ela tem tudo. Mas falta hoje dentro da igreja o quê? O poder eminente da decisão, da gente realmente querer servir a Cristo e viver isso. Então, dentro de um contexto, na minha concepção, você não é proibido. Eu também, não é proibido, até porque a Bíblia não te proíbe de você fazer nada. A Bíblia te orienta. Decide você escolher ou não. A morte e a vida é você que decide. Segundo a palavra, com que eu penso, dentro de um contexto, com as minhas ovelhas, não. Não é possível você ter um relacionamento com alguém que não seja cristão e de alguma maneira você não ser influenciado. Porque vai influenciar. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então hoje você está ali, daqui a pouco sai uma palavra torpe, daqui a pouco você está na palavra torpe, daqui a pouco você percebeu, já foi. Não sei por que acontece isso, mas parece que a influência negativa hoje está tendo muito mais poder do que a influência positiva dentro de um contexto de relacionamento. Agora, isso me revela algo. Precisamos tratar a nossa alma. Porque se a nossa alma está desejando algo que não está compatível com a palavra, tem alguma coisa de errado com a gente. Então, dentro do meu padrão, não sei se a apóstola vai comentar sobre isso no momento, mas eu acredito que não. Eu até endosso suas palavras, nosso conceito é o mesmo, porque é o princípio bíblico, 2 Coríntios 6,14. Isso. Não nos sugere, nos manda, não nos predais em julgo desigual com os incrédulos. Porque que comunhão há da luz com as trevas? Ou que sociedade há entre Belial e Deus? Que comunhão há entre Cristo e entre o crente e o descrente?
Então está lá na Bíblia, 2 Coríntios 6,14. Você pode dar uma rasgadinha nela e namorar. Se quiser ficar com ela, não pode não.